muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Leveza do Saber. Hoje a gente está com um convidado maravilhoso aqui, o Bruno Pinheiro. A gente vai falar nesse episódio sobre ansiedade. Então fica com a gente porque o assunto vai ser massa. Olá, eu sou a Bianca Lima, terapeuta energética, psicanalista e espiritualista. Eu sou a Ariadne Maestra, terapeuta integrativa e mentora de mães de adolescentes. Tudo bem, gente? Muito obrigado estou muito feliz de receber esse convite de participar do podcast. Eu sou o Bruno Pinheiro, sou terapeuta energética espiritual e psicanalista e espiritualista. E é isso, a gente vai falar sobre a ansiedade, né, gente? Exatamente. É um tema que a gente vê bastante em consultório, que a gente vê bastante no nosso dia a dia e que a gente se percebe muitas vezes também, né, nessas nuances da ansiedade. E é algo que vai sempre nos acompanhar. Eu sei que tem aqui um pessoal que nos acompanha, que a gente já falou sobre abandono, a gente já falou sobre julgamento, a gente já falou muito sobre vários viés da autopercepção. E quando a gente traz a ideia da ansiedade, ela fica, vamos dizer, ali muitas vezes por baixo de certos comportamentos que não são tão visíveis, mas que ela acaba nos acompanhando, vai entrando em intensidades, debilitando o nosso dia a dia, o nosso comportamento, nossa forma de pensar e agir, e daqui a um pouco a gente vê que a ansiedade tomou conta, né? Ela é muito silenciosa em alguns momentos, e aí aqui a gente vai falar sobre as nossas percepções. Lembrando para vocês que isso nunca vai ser uma verdade universal, é sempre a nossa experiência, são as experiências que a gente tem de consultório, é aquilo que a gente tem de visão e aquilo que a gente tem de vivência. Então, a gente traz aqui para vocês casos, exemplos, algumas reflexões e provocações para a gente poder sempre construir novas ideias e percepções sobre a gente mesmo. Então, vamos junto, vamos lá falar hoje sobre ansiedade. Exato, gente, ó, sobre o que eu, né, estudei um pouco sobre a ansiedade, até na questão mais assim da medicina mesmo. Porque a ansiedade, ela é o quê, de fato? É quando a gente está sobre possíveis ameaças do ambiente, a gente se sente ameaçado, ele ativa a nossa amígdala cerebral. Não é a amígdala da garganta, é uma outra amígdala, que é a cerebral. E aí o que acontece? A liberação de cortisol e adrenalina. Só que o cortisol não vai fazer tanto efeito na questão da crise de ansiedade, na ansiedade. Mas a adrenalina, sim. Porque a amígdala cerebral, a hora que ela vê que ela está ameaçada, se sente ameaçada pelo ambiente, qualquer que seja a ameaça, situações de possíveis ameaças, ela libera essa adrenalina. E aí, quando ocorre a liberação da adrenalina, vem todas aquelas sensações no corpo, que é a mão começa a suar, o coração começa a ficar acelerado, tem gente que tem dor no estômago, rigidez muscular, porque o corpo está ali se preparando para uma luta ou para uma fuga, porque a amígdala cerebral, ela é a parte mais primitiva do cérebro, uma das partes mais primitivas do cérebro, que é como nossos povos antigos viviam antes, né? Sempre naquela sobrevivência de luta ou fuga. Então isso acontece com a gente hoje. O principal hormônio ali, o neurotransmissor, esse processo é a adrenalina na ansiedade. A ansiedade, então, ela está relacionada com essa liberação de adrenalina em excesso e o pior, e sabe o que assim causa mais desconforto e dor para a pessoa é que é o seguinte: a hora que a pessoa tem essa liberação de adrenalina, a hora que ela olha no seu entorno, não existe nenhuma ameaça real. Só que o corpo está liberando todas essas sensações. E aí a pessoa olha, ela fala assim: eu estou ficando louca. Porque eu não sei de onde que está vindo todas essas sensações, mas eu estou sentindo. Eu vou ter um infarto, eu vou ter alguma coisa. Então, essa descarga de adrenalina sem necessidade, não está precisando daquela adrenalina para aquele momento, porque de ameaça real, perigo real, não está acontecendo nada. Mas o corpo corresponde, porque aí essas ameaças normalmente estão no nosso inconsciente. É um desconforto muito forte, né, Bruno? Porque o nosso corpo, ele muitas vezes paralisa, que você falou, ou eu fujo, ou eu fico paralisado, e aí você olha e fala assim, que merda, não tem nada aqui que está me causando esse medo, que está me causando isso, por que eu estou sentindo tudo isso? E as pessoas que passam por
por esse desconforto, muitas vezes quando é clinicamente atestado, né, dessa ansiedade crônica, ela fala assim, gente, às vezes estou fazendo uma coisa muito simples e esse coração dispara e eu não dou conta nem de conversar, eu não dou conta nem de dizer o que está acontecendo comigo. E isso é muito ruim, por isso que eles vão muitas vezes para a medicação, para poder dar uma acalmada nessa sensação corporal, para que você consiga pensar um pouco mais e ir, porque nem você falou, ele vai para um sistema muito primitivo, né? Ele vai para o nosso sistema reptiliano, então a gente não tem raciocínio nesse lugar. E quando você consegue respirar, ou quem faz uso de medicação, ela traz a consciência, ela vem para o pré-frontal, que ela fala assim, tá, o que de real está acontecendo aqui? Ah, nada? Ok. Se não tem nada acontecendo, eu estou numa crise. Eu preciso parar esse movimento, senão vai ficar muito pior. Só que muitas vezes a pessoa não tem nem essa consciência, né? Ela passa por essas crises e ela não se dá conta de como lidar com aquilo. E a vida vai se tornando muito desconfortável, porque é muito ruim você viver com essa sensação de que algo eminente está para acontecer e que não acontece. Nunca acontece. Por isso que vem a sensação de eu estou ficando doida, porque eu estou sentindo um medo absurdo que faz toda essa descarga elétrica dentro do meu corpo e não tem nada acontecendo, nada, absolutamente nada. Que nem eu trabalho com mães e vejo os filhos adolescentes, a gente vê hoje um grande número de adolescentes passando por isso. E as mães olham para aquilo e falam, mas menino, não está acontecendo nada, por que você está desse jeito? Larga a mão de ser mimado, larga a mão de ser desse jeito. E porque também não entende esse processo psíquico e esse processo do condicionamento cerebral que está acontecendo dentro desse adolescente, e essa mãe também fica perdida sem saber o que está acontecendo. Exatamente. Me veio muito a questão do quanto a gente percebe no corpo, o quanto a gente se condiciona a ter um grau de importância e olhar para isso quando a gente já está num prejuízo muito grande, né? Porque a gente fala sobre esse movimento, né? Essa aceleração do corpo, essa modificação do psicomotor, ou seja, eu começo com pensamentos repetitivos, eu tenho a questão ali do suar, né? Da taquicardia, daqui um pouco, né? O meu, as questões todas de alerta do corpo, elas são de uma hora para outra, isso é muito rápido. Quem tem crise de ansiedade, né, percebe isso, que é de uma hora para outra, às vezes o raciocínio não acompanha, porque ele entra numa repetição, ou seja, essa descarga, ela também acelera o pensamento e faz muitas vezes ficar num loop. Então, é como se ela estivesse aprisionada naquele tempo, naquele momento do desespero. E aí, essa coisa do prejuízo no corpo é que faz a gente olhar muitas vezes para algo que nos acompanha há muito tempo, né? Que já está no nosso dia a dia instalado, que aparece às vezes, né, como coadjuvante nos nossos relacionamentos, na forma da gente lidar com a gente mesmo, né, nos nossos comportamentos, e acaba que a gente só vai olhar para isso quando realmente entra em prejuízo, quando eu entrei numa crise de ansiedade, quando eu consegui olhar para isso e realmente ver, não, o prejuízo que está causando é muito grande e eu vou ter que daqui a um pouco entender qual é a causa. Então, quando a gente vem numa perspectiva do energético, existe um desequilíbrio que vem em movimento de padrão, ou seja, ele vai se repetindo, o desequilíbrio vai acontecendo, vai se instalando essas questões de desequilíbrio energéticas no nosso sistema, até que isso passe a somatizar. Isso para todas as doenças, para todas as questões de desequilíbrio emocional, psicológicas, todo o desequilíbrio do corpo, né? Seja ele uma dor de barriga, seja ele algo mais complexo como um câncer, a gente tem isso da estrutura. Primeiro o energético entrar, né, num desequilíbrio para depois vir somatizar no corpo físico. Então, quando a gente está falando da ansiedade nesse grau, já de debilidade física, no sentido da gente sentir muito forte, pode ser que esses sinais já tenham vindo há muito tempo e eu não tenha percebido, e aí quando ele somatiza que eu vou dar uma olhadinha, né? Porque o que acontece? O que a gente fala muito aqui no podcast para vocês e que a gente instiga que vocês façam essa autopercepção. Não deixe chegar no grau de prejuízo máximo. Não deixe chegar nos sinais aonde eu tenho que parar tudo, parar a vida, parar de respirar.
né? O que a gente escuta muito sobre a ansiedade, eu não estou conseguindo respirar, porque existe um conflito interno, essa aceleração, esse vulco, né? Que a gente chama interno, dele tá ali movimentando, a gente vai para o pensamento repetitivo, a gente não consegue sair daquele loop, fica no aprisionamento daquele momento de desconforto, eu não consigo nem pensar. Então, não deixem chegar neste ponto aonde eu estou chegando daqui um pouco, né, numa estranheza de mim mesmo. Por quê? Porque isso ele veio acumulado faz bastante tempo e a gente, não se percebendo, pode chegar no ato realmente de uma crise, e é muito complexa a crise de ansiedade, né? Sim, e é muito legal falar disso porque, assim, o ser humano, a gente sente a ansiedade. É normal, a gente sente ansiedade. Tem ansiedade boa, por exemplo, eu vou fazer uma viagem semana que vem, eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu tenho uma apresentação para fazer, estou ansioso porque vai vir uma visita que eu gosto muito. Então, a ansiedade, ela faz parte da nossa rotina. Todos nós sentimos a ansiedade. E o que acontece é quando essa ansiedade fica prejudicial, quando ela está em excesso. Isso que a Bianca falou do ciclo, que eu até andei pesquisando, que a gente entra num curto-circuito entre as sensações, pensamentos e comportamentos de segurança. Como é que fica esse ciclo? Você recebe todas aquelas sensações no corpo, né? Daquele sente o coração acelerado, a mão começa a suar, aquela angústia, o estômago, todas aquelas sensações que começam da crise de ansiedade. Aí já vai das sensações para o pensamento. Peraí, mas que sensação é essa? Gente, eu acho que eu estou tendo um infarto, eu vou morrer, meu coração começou a acelerar, minha mão está suando, eu estou perdendo o controle, não está acontecendo nada, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí vem do pensamento. Aí depois vai para o comportamento de segurança, que é o quê? A pessoa começa a querer, quando ela sai, ela quer ficar sempre perto da porta. Ela começa, porque aí, se tiver uma crise, ela já sai e ninguém vê ela. Ela começa a fazer o quê? Comportamento de segurança. Ela vai começar a ir em hospitais, consultar médico. Vai em um, não dá nada, vai em outro, não dá nada, vai em outro, não dá nada. E aí, o que acontece? Ela fica nesse comportamento de segurança e aí vira um ciclo, um curto-circuito, porque ela sai desse comportamento de segurança, volta para as sensações de novo, dá aquela sensação, ela começa a pensar que ela vai ter um infarto, aí ela vai para o hospital, aí do hospital tem esse comportamento de segurança, não quer mais sair em lugar fechado, aí ela volta com a sensação de novo, o pensamento, e isso dá um curto-circuito dentro do sistema da pessoa e ela fica presa nisso, que é o que você tinha acabado de falar. Mas existem formas, né? Existem meios de você não, é meio que quebrar mesmo esse curto-circuito, sabe? Interromper esse ciclo. E é o nosso trabalho que a gente faz isso, né? Que é a limpeza energética, espiritual ali, porque esses registros, porque a ansiedade vem de pensamentos negativos, né? Esses pensamentos, por que eu estou tendo esses pensamentos? No nosso trabalho, a gente faz a limpeza energética desses registros de memória, e também a psicanálise, que é muito legal, que a pessoa vai trazendo ali para a gente entender o inconsciente. E é legal você ter falado desse ciclo, exatamente isso. A gente entra nesse ciclo e ele fica complicado depois de sair, sendo que existem meios para sair dessa crise de ansiedade, para conseguir, porque também tem muita questão, né, da falta de presença, né, de estar fazendo o que gosta. Tem um monte, porque eu sempre falo assim, que nem ele trouxe desse ciclo, né, desses comportamentos, mas eu sempre trago uma questão que é a seguinte: a ansiedade é igual à febre, né? É um sintoma. A febre é um sintoma. A gente olha o que está por trás dessa febre. Às vezes é uma gripe, às vezes é uma bactéria, um vírus. Tem diversos fatores que pode estar levando a esse sintoma da febre. A febre só é o sintoma, é igualzinho à ansiedade. A ansiedade é só um sintoma, mas vamos lá investigar o que está por trás dessa ansiedade, o que está levando essa ansiedade. Às vezes é algo da infância, às vezes é o trabalho. Então tem ali, né, o porquê de estar sentindo aquilo. E quando a gente entra no processo de consciência, e aí a gente vai, é isso aí que é desarmar o circuito, né? É você começar a olhar o que tem por trás. Eu acho isso bem importante. Com certeza, e a gente não se conscientizar de que existe meios, de que nem sempre foi assim, que esse não é o natural,
Porque a gente, muitas vezes, o que acontece? A ansiedade, ela pode aparecer na infância, ela pode aparecer na adolescência, ela pode aparecer na adultez, e ela pode aparecer lá na terceira idade. O que é esse aparecer? É eu entrar num grau de prejuízo suficiente para eu olhar para ela. Mas quantas vezes ela já esteve presente? Em todos os comportamentos, todos os históricos, né, num grau de intensidade menor. Então, essa coisa do padrão que lindamente tu trouxe, Bruno, a sensação que eu tenho é que a gente vai deixando assim, tipo, faz parte da minha personalidade, faz parte da minha forma de ser, de viver. Não, isso é meu. E aí a gente naturaliza um comportamento que é debilitante. A gente naturaliza um comportamento que entra num grau de prejuízo de eu não conseguir estar presente para situações. Porque quando a gente vai falar sobre essa a sensação da ansiedade extra-físico, né? Extra os sintomas físicos, o que é? Eu não estou nem no presente, nem no passado, nem no presente. Eu estou sempre acelerado, buscando informações além daquilo que eu tenho no meu âmbito, né? De propriedade, daquilo que é material, daquilo que é do hoje, do agora, né? Das percepções. Então, eu não estou usando nem das minhas antenas do corpo, nem as minhas percepções de sensibilidade, sentido. O que eu estou realmente enxergando? O que eu estou realmente ouvindo? Em que lugar eu estou? Não, quando vem essa crise, vem essa aceleração, todo esse efeito no corpo, é como se eu deslocasse a minha consciência para um outro tempo, onde eu estou tentando buscar informações que não estão ainda disponíveis para mim. E aí, esse choque interno, eu costumo dizer para os meus assistidos e assistidas que quando dá essa crise de ansiedade é porque eu estou em conflito interno entre o que eu tenho de fato na mão, que é essa sensibilidade, a sensação de controle, e o que eu quero, onde eu quero, né, eu almejo. Então, vai para uma forma de pensamento, vai para uma busca daqui um pouco de um padrão, e aí eu estou vivendo nessa lacuna. Não estou nem no futuro e nem no presente. Eu estou levando em consideração somente este desejo, essa busca, esse impulso, e é essa aceleração que a gente percebe no corpo, né? Então, esse estado de não estar presente para si, eu diria que é o maior prejuízo, porque daí eu não tenho a autonomia suficiente para me perceber e intervir. E aí faz com que eu, né, quando está deslocada a consciência, eu não consigo tomar uma atitude que seja daqui a pouco mais imediata, de percepção, de voltar a respirar daqui um pouco, vou entrar num prejuízo, e aí a gente tem todos esses efeitos. Então, é bem importante, que a gente sempre diz para vocês, autopercepção, se olhem, se observem, tentem entender aquilo que é seu e aquilo que não é. Sempre o bem viver, o bem-estar, a forma mais saudável é o que a gente tem que almejar, e não trazer para o natural aquilo que nos debilita de alguma forma. E isso é muito profundo, né? Isso é muito sério. Ouçam o que a gente está trazendo para vocês aqui hoje, porque isso é uma virada de chave muito importante. A gente já ouviu falar muito, é porque a ansiedade é excesso de futuro, você sempre está num outro lugar, você nunca está aqui. Isso é muito real. Mas o porquê que o meu corpo, então, sente tanto? Porque a única coisa em você que sempre estará no presente é o seu corpo. Ele não muda, ele sempre estará aqui. Então, quando ele starta alguma coisa, é a maneira, a oportunidade que você tem de voltar para cá. Volta. Para de ficar viajando, porque cognitivamente falando, o nosso cérebro ele fica nessa oscilação, passado e futuro, passado e futuro, passado e futuro. Ele fica muito pouco tempo no presente. É muita coisa, muito pensamento rondando a nossa cabeça, que ou a gente está lá triste ou feliz com aquele passado maravilhoso que eu já tive, ou estou almejando ou preocupado com o futuro que está por vir. Então, você que já tem esse mecanismo interno do seu corpo te trazer, volta, presta atenção, você não está aqui. Comece a olhar o porquê que você não quer estar aqui. O que está te incomodando à sua volta que você não quer estar aqui? Porque isso parece muito simples, e mas não é fácil de estar no presente. Porque estar no presente é você entender que a vida ela é como ela é, e eu não tenho uma possibilidade de fazer algo diferente se eu não estiver aqui. Porque se eu estiver no plano das ideias, de almejando algo lá na frente, eu não tenho como concretizar isso. Então, eu tenho que estar aqui para poder concretizar. Então, é presente. Tanto que um dos exercícios que a gente vê muito acontecendo quando a gente fala de ansiedade, as pessoas falam da meditação, porque a meditação te traz o foco no presente.
Quando o Bruno trouxe do tratamento energético espiritual, porque quando a gente começa a limpar essas formas de pensamentos, que é esse negócio do eu queria que está lá na frente, e você começa a limpar esses registros de memória, é você também voltando para cá. Porque o que a gente sempre fala quando acaba a sessão, né, gente? Você perceba, veja o que você está sentindo nessa semana. Perceba o que está de diferente em você depois que você passou pelo tratamento. Presente. Presente, presente, presente. O tempo inteiro a gente está trazendo para os nossos assistidos viva o presente. Observe o agora, a sensação que o seu corpo está tendo agora. Ou por isso que as coisas vão melhorando, por isso que o resultado vai acontecendo, porque você se coloca mais aqui e agora. Então, existem milhares de técnicas, Ari, que as pessoas falam, existe, mas se você olhar o fundamento de todas elas, é estado de presença. Não tem como você começar a imaginar um tratamento que vai te ajudar com a ansiedade se você não quiser estar presente. E aí entra o que todo mundo está falando aqui, o que a Bia trouxe, o que o Bruno trouxe. A ansiedade, ela é apenas um sintoma. E a pergunta desse sintoma é o porquê que você não quer viver o seu presente? O que te incomoda tanto no seu presente que você não quer estar aqui? Você prefere estar lá no futuro do que estar aqui vivendo, que é a única coisa que você dá conta de fazer, viver o presente. É muito legal isso, porque de viver no presente, né? A gente encontra, assim, algumas dificuldades, porque existem certos gatilhos, né, que trazem a ansiedade. A gente entende, né, dessa parte energética, a pessoa fala assim, mas, que nem você falou do corpo, porque o corpo é a única coisa que está presente. E o corpo, ele está presente, ele recebe, porque assim, você olha para tudo, tá normal, mas meu corpo está sentindo a sensação. Por quê? Tá tendo alguma ameaça. E qual que é essa ameaça? Essa ameaça, assim, ó, tem os gatilhos da ansiedade, né? Que é nosso, assim, de todo ser humano vive isso, todo ser humano. A gente não consegue lidar com indefinições, por exemplo. Se tem algo que está indefinido, eu não sei se vai dar certo ou não investir esse dinheiro. Eu não sei se essa pessoa vai terminar comigo ou não. Tudo que o ser humano, ele prefere saber que ele vai se ferrar do que ele não saber o que vai acontecer. Então, a indefinição é um gatilho muito forte. Dentro dela abre uma infinidade de coisas. Depois tem também a falta de controle, que é a segunda, porque é aquela assim, não está sob o meu controle essa situação, está na mão do outro, eu não posso fazer nada, eu estou vendo tudo aqui acontecendo e eu não estou conseguindo fazer nada, meu Deus do céu, e agora? A pandemia despertou muito esse segundo gatilho, né? E está relacionado logo com coisas do passado também. Mas essa falta de controle é uma dos principais gatilhos. E depois tem dilema. Os dilemas também, tipo, será que eu peço demissão no meu emprego ou não? Será que eu devo continuar nesse relacionamento ou não? E qualquer tipo de dilema gera ansiedade. Será que eu vou conseguir fazer, eu vou dar conta de fazer esse curso ou não? Será que eu vou por aqui ou vou por ali? Sabe? Então, todos esses movimentos, eles são gatilhos que causam a ansiedade em todo ser humano. E aí a gente começa a olhar para isso, que nem você falou, a importância do estado de presença, para você ter consciência, para você perceber, assim, qual desses gatilhos que está chegando para mim aqui agora. Vamos perceber. Porque está vindo a ansiedade, veio de um gatilho. Que gatilho que foi esse, né? Será que é a falta de controle? Então deixa eu me pegar aqui, que eu já vou me policiar já, vou centrar aqui, vou fazer uma respiração. Eu sei que quando a gente está na crise de ansiedade, não adianta ninguém chegar para a gente e falar: acalma aí, que vai dar tudo certo. Respira fundo, que vai. Porque não adianta, né? A hora que está na crise. Por isso que você falou, né? Essa prevenção de eu já observando os gatilhos que está me levando para esse movimento. E depois, quando acontece isso, o que ocorre? Depois desses gatilhos, depois de vir a ansiedade, de eu me perceber dentro disso, quando a gente está na ansiedade, vivendo ela há muito tempo, né, deixando os gatilhos tomar conta da gente, preocupação em excesso, a gente se torna pessoas totalmente preocupadas, tudo é preocupante, tudo preocupa. Meu Deus do céu, a pessoa não chegou no horário, e agora como é que eu vou fazer com essas contas que eu tenho?
preocupação exorbitante, um cansaço. A pessoa está sempre cansada e sempre desanimada. Ela está sem energia para fazer nada, porque ela já gastou tanta energia naquela crise de ansiedade, tanta energia vivendo aqueles gatilhos, que ela fica totalmente cansada. Cansada, desanimada, preocupações em excesso, medo de não dar certo, parece que nada vai dar certo, um pessimismo. E é uma coisa muito interessante também que entra como gatilho, são pensamentos negativos. Porque o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o cérebro humano do que é real e do que não é real. Então, se eu estou com pensamentos negativos, muito negativos, logo ele está achando que eu estou em sensação de perigo e ameaça. Então, vai liberar adrenalina e vai dar todo aquela descarga, o coração acelera. Então, são coisas assim que a gente é bom trazer isso assim, só para quando a gente está na crise da ansiedade, quando está na crise da ansiedade, a pessoa perceber. Espera aí, não tem nada aqui, então é coisa da minha cabeça. Então, se é coisa da minha cabeça, é comigo. Então, se é comigo, eu acho que eu posso lidar. Se eu não consigo sozinho, eu sei que eu posso procurar ajuda. Eu vou falar com um terapeuta, com um psicanalista. Mas é legal a gente, sabe, ter os nomes dos gatilhos, só para às vezes as pessoas que estão ouvindo, ela conseguir se identificar em qual gatilho ela está vivendo, porque ela já desarma ele, né? Pelo menos ela já vai fazer esse movimento. Perfeito, lindamente, Bruno. Eu acho que é muito palpável quando a gente traz esses estados para as pessoas poderem se observar, né? Porque fica muito no campo das ideias do que realmente eu estou sentindo. Se a pessoa está em crise, ela nem vai saber, ela só está em crise, está lá no efeito físico, está lá no pensamento repetitivo, aquela coisa de vou fugir, vou sair, vou fazer, é só no impulso de algo, né? Então, tá nesse espasmo da ação. Mas um segundinho antes, um minutinho antes, né? Sempre é possível a gente se perceber. Então, eu trouxe uma palavra que eu achei perfeita, até anotei aqui para a gente poder esmiuçar. Uma das questões mais importantes de efeito da ansiedade é a preocupação. Né? Estou preocupado. Quando a gente olha para a palavra pré-ocupação, ou seja, eu estou me ocupando previamente de algo que não aconteceu, que está no meu imaginário, que é uma possibilidade, e às vezes nem é uma possibilidade viável, mas como tu diz para o cérebro, tudo é, né, viável, então para ele não existe, é a realidade, e eu vivo naquela ocupação da minha mente, ou seja, eu ocupo a minha energia, minha atenção, minha dedicação, tudo que eu posso colocar de quantum daqui um pouco em uma ação, eu estou preocupando a minha mente, fica tudo naquela forma, e por isso é tão cansativo, porque eu estou usando do meu mental para criar aquela possibilidade, aquilo não é colocado no material, ou seja, eu não materializo, eu não transfiro, eu não uso do fluxo da energia e vai pesando. E aí pesa. Pessoas com ansiedade, eu tenho alguns exemplos, né, em consultório de pessoas que têm ansiedade que parece assim, que passou a crise e foi atropelada. Sabe a sensação do atropelamento? Que assim, esgotou, entrou num processo assim, de esgotamento total, mental, físico, a pessoa se sente assim, totalmente cansada, debilitada, não consigo fazer nada e pensar em nada. Então, a sensação no corpo, ela é real. A possibilidade de algo acontecer para o corpo também é real. Então, por isso eu preciso me preencher antes, né? Se eu for ocupar e preocupar com algo, que seja com prevenção, que seja com autoobservação, que seja justamente nesse estágio anterior de eu usar e esgotar todas as minhas possibilidades ali de ter energia dedicada a tentar sanar essa possível, esse ataque, né? Que na verdade é um risco iminente, é como se eu tivesse sob ataque. Uma outra coisinha que eu acho muito legal, né, linkando com o que a Ari disse antes, e que a gente sempre traz, né, essa ideia de percepção do mais comum, do senso de como é que eu me coloco nisso. Eu nunca entrei, nunca fiz terapia, não sei nada sobre nada, né? E aí a Ari trouxe aquela ideia assim, por que eu tenho que viver no futuro? Por que eu estou me colocando? O que eu não estou aceitando na minha realidade? Quando a pessoa está num senso de, né, numa situação de ansiedade e esse senso de análise, ele foge, qual é a primeira percepção, que é o pensamento que me veio? Isso não é voluntário, Bruno. Isso não é voluntário, Ari. Eu não quero ter este movimento. Tu pergunta para a pessoa consciente, na sua paz de espírito, quer viver no futuro? Ou por que tu não quer estar aqui? Não, mas eu quero estar aqui. Porque no momento que a pessoa está, os elementos que ela está conseguindo perceber, né, numa situação mais do automático, do dia a dia, não traz esta carga que leva ela à fuga.
Entende o que eu quero dizer? Então, assim, essa percepção, por mais simples que seja, vai abrir precedente, essa portinha para eu me olhar e entender do que eu estou fugindo. Porque realmente não é voluntário. Eu não faço as minhas malas mentais e vou para o futuro, quero viver lá. Não, eu me preparo para fugir de algo por defesa. É um mecanismo, ele acontece no automático. Quando eu me vejo nessa situação que já tem algum efeito no meu corpo, porque é um sinalizador, aí eu tenho que olhar para isso. Mas se eu já sei que eu já tive ansiedade em alguns momentos, sei que eu já tive crise de ansiedade. Bom, se eu já tive crise de ansiedade, eu tenho esse deslocamento do presente, da minha consciência, para algo, ou para fugir, ou para estar em outro lugar. Porque às vezes é pelo desejo de estar, às vezes é pelo desejo de não estar onde eu estou. Entende a diferença? Eu quero ir para algum lugar, ou eu quero fugir do momento que eu estou. Então, se eu já estive nessa situação, não precisa entrar em crise de novo para se perceber. Façam essa análise. Como é que está a minha realidade? Como é que está a minha vida? Está satisfatória? Está legal? Tem algum ponto que eu gostaria de mudar? Quando é que eu me vejo fugindo da realidade? A minha realidade agora, hoje, quando é que eu estou fugindo da realidade? Quando eu estou jogando joguinho, que eu passo horas alienada? Quando eu estou vendo série, que eu não preciso nem pensar? Ou quando eu estou, sabe, esses automáticos que a gente se coloca, se abstendo da autopercepção da consciência presente? Então, não deixem entrar, de novo, né? Vou falar isso 100 vezes. Não vamos deixar o corpo sofrer tanto, entrar nesse prejuízo enorme, se a gente pode ir um momento antes intervir. Então, isso vem da autopercepção. E isso não é voluntário. A gente está falando aqui do sintoma, do efeito, né? O efeito é essa fuga, o efeito é todo esse cansaço, o efeito é essa preocupação da mente. Mas se percebam um pouquinho antes desse efeito. Por que eu entro, às vezes, em movimento de fuga? Mas, Bia, eu não faço isso. Tá tudo bem, a minha vida tá maravilhosa. Eu não tô entendendo por que tá acontecendo tudo isso. Olha que maravilhosa que é minha vida é perfeita. Amor, se você não consegue nem perceber o que está acontecendo à sua volta, e se você acredita de verdade que sua vida é perfeita, maravilhosa, e você está tendo crise de ansiedade, busca ajuda. Porque você não conseguiu nem chegar no comecinho da autopercepção para entender que alguma coisa te dói. Porque muitas vezes a nossa dor, ela tá tão profunda e ela tá tão acostumada dentro da gente que a gente acha que aquilo é natural. Que tá tudo bem, eu sempre fui assim, eu sempre vivi com essa dor, então isso aqui faz parte da minha natureza. Eu nasci desse jeito, eu já nasci com esse negócio. Eu sou preocupada mesmo, isso aí faz parte da minha natureza, minha mãe também era, minha avó também era, isso é normal na minha família. Então, se você está aqui ouvindo a gente, escuta com muita atenção o que você tem para dizer para você. Ari, eu não tenho nada para dizer para mim. Então, busca ajuda, porque tem muito material escondido dentro de você, trazendo já o efeito para o seu corpo, e você não está conseguindo codificar essa linguagem. Você não está conseguindo entender qual que é a linguagem que o seu corpo está trazendo para você. Porque se ele está falando japonês e você só fala português, você não tem como entender. Só que tem um agravante ainda pior. Às vezes você nem percebe que está falando japonês. Então, se você nem percebe que está falando com você, olha, não é normal você ter crise de ansiedade. Não é normal você ficar o tempo inteiro preocupada, como o Bruno falou. Não é normal você ficar o tempo inteiro em alerta. Não é normal isso. Nenhum corpo dá conta de ficar escoteiro 24 horas por dia, sempre alerta. Não tem como. Então, aceita a sua limitação, porque todos nós somos limitados em alguma parte da nossa vida. Aceita essa limitação e fala, eu vou buscar ajuda, porque eu não estou dando conta nem de entender um pouquinho que seja do porquê que o meu corpo está fazendo isso. Alguns já estão mais avançados, já entendem, já sabem até o gatilho, como o Bruno trouxe, mas ainda não dá conta de controlar o gatilho. Ótimo. Mas tem uns que não conseguem nem saber qual que é esse gatilho. Que a gente está falando aqui groselha para a pessoa, mas você está sentindo. Então, tem alguma coisa errada, porque se você está sentindo ansiedade, você sente tudo isso no seu corpo, e você não entendeu nada do que está acontecendo, busca ajuda, não tem outro lugar. Uhum. E assim, de uma maneira mais simplificada, assim, a ansiedade mesmo, ela vem muito dessa necessidade de querer resolver tudo, sabe? De querer abraçar o mundo, querer atender às expectativas
da sociedade, da família e o pior de tudo, a sua mesmo. E aí, nessa vontade, nesse querer resolver tudo, você começa a entrar nessa frustração e você não respeita o seu tempo. Você isso vai virando uma bola de neve porque você não respeita o seu tempo no sentido de você identificar que, peraí, eu não dou conta de tudo. E mais, eu não preciso dar conta de tudo. Porque uma das coisas que as pessoas sempre traz é essa, eu tenho muitas tarefas, tenho muita coisa para fazer, eu já acordo ansioso porque eu quero abraçar o mundo, porque eu quero atender às expectativas de todo mundo e a expectativa que eu mesmo criei para mim de uma ilusão. E essa ilusão, ela gera muita ansiedade na pessoa. E uma das coisas assim, eu sei que na hora da crise, da ansiedade, é difícil você falar alguma coisa para a pessoa, mas a pessoa pode sim fazer um esforço de começar a olhar, não, peraí, vai dar certo. O futuro não é tão ruim assim. Tem coisas boas lá na frente. Daqui a pouco já vai passar. Sabe, é porque vai trazendo para a consciência, ela vai observando, peraí, vai dar certo. Olha só, não é tão ruim assim, não. E aí, conforme você vai falando isso para você, vai melhorando. E também resolvendo os problemas por etapa. Primeiro eu tenho um problema, resolvo esse problema. Depois que eu resolver esse problema, aí sim eu vou partir para o outro, né? E isso, a terapia ajuda demais. A terapia ajuda demais você fazer isso, porque ontem eu fiz um vídeo com uma ex-assistida minha, né? Ela tinha terminado o tratamento dela, né? E ela veio trazendo para mim exatamente essa questão, assim, que a terapia, uma das coisas mais legais que ela assistiu foi que ela se sentiu mais leve para conseguir resolver os problemas. Ela até deu um exemplo assim, quando parecia que a água estava aqui, né, tipo, sufocando, e os problemas, mas aí depois ela falou assim, agora está aqui, agora eu consigo ver daqui de cima onde é que está, o que eu posso fazer. Então, essa é a questão de você observar isso, né? Você ter esse fôlego, você se respeitar, não precisa abraçar tudo, não precisa querer ter essa necessidade de colocar tudo para você fazer, porque você quer agradar o pai, a mãe. Não, só não precisa. Só se respeitar e respeitar o tempo, que aí você vai sentindo esse movimento de paz, de tranquilidade. Eu acho que isso é bem importante. Que lindo, Bruno, essa mensagem. Eu acho que tocou aqui, né? Vou falar só uma coisa, maravilhoso. Maravilhoso! Não, eu ia dizer, tocou aqui, bateu aqui, e com certeza vai tocar a todas as pessoas que nos ouvirem, que tiverem ressonância com essa questão da ansiedade. E assim, eu acho que vamos finalizando, né? Que se a gente deixar, a gente vai falar da ansiedade por 3 dias. Mas eu acho que é importante finalizar nessa fala do Bruno, porque eu vou, né, replicar o que ele trouxe. Respeitar o seu tempo. Essa é a grande questão. Quando é que a gente respeita o nosso tempo? A gente se percebe que tempo a gente está, quais são as nossas capacidades, aquilo que a gente está almejando, aquilo que é palpável dentro de uma possível realidade, né? Se considerando a si mesmo, considerando a sua verdade, a sua essência, aquilo que é manifestação genuína. Então, respira. A gente falou muito em respirar aqui. Respirar é o único movimento consciente do corpo que a gente tem controle. Sobre todos os outros órgãos, sobre todos os outros movimentos que são vitais, a gente não tem. Então, respira, né? A melhor coisa que a gente pode fazer quando a gente vê uma pessoa em crise não é nem tentar chamar ela ou dizer calma, não. Só respira, respira junto com ela. Faz esse movimento que vai trazer, né, ela de volta para a sua consciência, oxigenando os pensamentos, oxigenando, dando alívio para o corpo, a gente vai voltando à consciência, né? E aí sim a gente consegue conversar, entender e daqui um pouco levar ela para esse estado de, não, olha só, é possível pedir ajuda. Estou sozinho, estou em crise, use isso. Faça a sua respiração de consciência. Eu vou parar e vou só respirar. Não vou pensar mais em nada, vou concentrar a atenção e a energia em mim. Respirem. Isso sim é respeitar o seu
tempo. Isso é trazer a atenção para você. E é a partir daí que a gente começa a melhorar tanto o estado físico pós uma crise, melhorar a percepção que a gente tem sobre a gente e abrir esse espacinho de autocuidado, que é isso que a gente tanto almeja e tenta passar essa provocação todos os podcasts para vocês. Então, vamos encerrando. Quero agradecer imensamente a presença do Bruno, maravilhoso, que possa estar com a gente mais vezes. E vamos seguindo, né? De mãos dadas, trazendo essas mensagens, a nossa experiência, para que vocês se sintam acolhidos, como a gente foi em outro momento, e que a gente tenha sempre esse espaço de troca. Comenta aqui, coloca o que vocês acharam, dúvidas que vocês têm, sigam a gente, né, nas nossas redes sociais, a gente vai deixar aqui o endereço, né, para achar o Bruno, a Ari, a Bianca, e a gente vai estar sempre nessa interação, nessa troca, que é o mais lindo, né, da nossa experiência terrena. Então, gratidão por hoje, gratidão, Ari, gratidão, Bruno. Vamos para a nossa, né, próxima semana aí com novos temas. Beijo grande. Beijo, meus amores. Até semana que vem. Bruno, gratidão. Até. Tchau, Obrigado. tchau. Gratidão a vocês. Adorei. Beijo.